Fala aí, meu povinho! Como é que vocês estão, gente? Boa sexta-feira para vocês. Cá estamos nós, vou responder as perguntas, são quase 40, então já faz favor de colocar sabão na bucha que vai começar. E faz favor de dar like aqui também, porque estou fazendo um grande sacrifício pessoal de gravar isso aqui para vocês e para mim também, mas é porque estou com um final de semana muito ocupado, no final eu explico mais ou menos por quê. Começar respondendo duas perguntas, sempre aparece antes nas caixinhas de perguntas quem eu sigo. Então sempre eu começo respondendo perguntas normalmente de quem me mandou e que eu sigo. Do Rodrigo Pauli, que é um frequente aqui, normalmente eu falo dele porque ele é um nutricionista que eu gosto de seguir as dicas dele. Ele pergunta o que eu acho da contratação do Declan Rice pelo Arsenal, especialmente pelos valores. O que eu vi dos valores é que é aproximadamente 120 milhões de euros, né? 115 mais 7 ou 116 mais 6, alguma coisa assim. 120 milhões de euros. É o preço hoje que se paga por um volante, né? É o que custou o Enzo Fernandes ao Chelsea, o Bellingham custou um pouco menos ao Real Madrid, mas eu acho que com as variáveis pode chegar ali também. Se a gente pega um pouco antes, o Tchouaméni tinha custado 80, o Camavinga tinha custado 60, é o preço, o Casemiro custou 60, 70 ao Manchester United, assim, ó, idades diferentes, de onde vem também interfere um pouco diferente, mas hoje um bom meio-campista custa esse preço. Para mim o Declan Rice é um ótimo meio-campista, eu gosto muito. Capacidade que ele tem de recuperação de bola, de saída de jogo, de arrancada, o famoso box-to-box, né? Vai de uma área a outra, acho que faz tudo muito bem. Eu acho que ele ajuda a mudar o patamar do Arsenal, encorpa muito o time, dá muita força ao time. Quero ver ele jogando mais como o Arsenal joga, com muita posse de bola, como é que o Arteta vai utilizar ele para espaços curtos, para entrar em defesa adversária, mas inicialmente eu gosto. Eu não sei se o Xhaka e o Thomas Partey, se um dos dois vai sair, eu vi que o Xhaka estava já na porta de saída, não acompanhei de perto, mas se um dos dois sair, eu acho que está muito bem coberto com o Declan Rice, ainda tem o Jorginho por lá, mas eu acho que é uma muito boa contratação. E o preço é esse, o preço hoje de um bom meio-campista, se você for no mercado comprar, é mais de 100 milhões de euros. Danilo Valverde, Danilo é um baita cara aqui de Barcelona, montou junto com a Carol o Refresque, que é um restaurante excepcional, um pequenininho, mas com tudo muito bem feito, de comida brasileira, com um pouco de infusão também de outros lugares, um pouco de mescla de comida brasileira com outros lugares, aqui em Barcelona. Indico muito para quem vier para aqui. Não vou indicar, um restaurante brasileiro para um brasileiro que vem em Barcelona, mas caso você esteja me vendo e é daqui de Barcelona, ou simplesmente você quer comer uma comida brasileira diferente, o Refresque é uma baita. E o Danilo é um dos idealizadores do projeto. Qual a sua bola favorita de Copas, Champions e Libertadores? De Copas do Mundo, pior que eu devia ter visto antes. Elas estão ali em cima, ó. Que elas ficam no espacinho assim em cima na minha casa. É da Copa, que era muito parecida, da Copa de 94, 90, 86, 82, que é a bola redonda, né? Mas com aqueles gomos meio redondo assim e tal. Era a minha favorita. De Libertadores, eu nem sabia que tinha uma bola favorita, uma bola específica de Libertadores. Eu lembro que nos anos 90 tinha aquela pênalti, que os gomos eles tinham uns detalhes em forma de uns detalhes ovais, que eu gostava bem, mas eu não lembro nem se ela era utilizada em Libertadores. E de Champions eu gosto da tradicional zona, branca com as estrelas azuis, e dessa daqui, que foi a da final desse ano, que tem todos os detalhezinhos, ó, os azulejinhos turco, com os detalhezinhos, eu não sei se eu consigo chegar aqui ó, com os detalhezinhos da Champions nela. Pra mim essa, das diferentes, aqui ainda tem o Istambul 2023, ó. Das diferentes eu acho essa mais legal. Acho essa muito bonita. Eu tenho agora, a única coisa que eu faço coleção na minha vida é mini bola. Então tem 4 aqui, tem da Copa do Mundo de 2022 ali, que eu tenho um troféu, um símbolozinho da Copa do Mundo do Qatar, e eu tenho a bola, então assim, da Copa do Mundo eu fiz um espacinho ali, da Copa de 2022, e eu tenho ali umas da Copa do Mundo. Tem de 94, 82, 70, eu tinha uma Jabulani, tem duas mini bolas do Barça ali também. Gosto de mini bolas. Diego Rocha, 1910. Você acha que os times da Arábia podem virar favoritos contra os brasileiros no Mundial? Eu acho que podem. O Al Hilal ganhou do Flamengo com justiça. O Rodrigo do Real Madrid tinha dito que eles tinham olhado os dois times, eles tinham achado o Al Hilal mais perigoso do que o Flamengo. Pareceu isso uma ofensa no Brasil e eu acho que simplesmente era a opinião do cara, era a opinião do Rodrigo, não tentou ser ofensivo com a torcida do Flamengo, ou pelo menos tentaram vender isso de uma forma bélica desnecessária. Agora, os times da Arábia, os 4, né? O Al Nassr, o Al Ittihad, o Al Hilal e, tá faltando um, não vou lembrar, enfim.
que são os 4 times que foram privatizados pelo governo e que hoje têm um poder econômico muito maior do que os outros e são quem estão contratando esses caras, serão favoritos contra os brasileiros. Pô, você pega um time que tem Cristiano, ou que tem Benzema, ou que tem Kanté, ou que tem Ziyech, esses times, fora que não são só esses jogadores, né? Não é Cristiano e 10 pernas de pau. Tem bons jogadores ali, inclusive brasileiros, e nos outros times também a tendência é que tenha mais bons jogadores. Mundial de Clubes, o Brasil tende a não ser favorito, o time brasileiro, contra essas potências, até porque pode ser que os times brasileiros percam jogadores exatamente para o mercado da Arábia Saudita também. Bar de 3K. Iniciar a faculdade de jornalismo com 28 anos é tarde demais, ainda mais pro lado esportivo? De jeito nenhum, cara. De jeito nenhum. Começar com 28, você tem uma grande vantagem sobre a molecada, que é que você é mais maduro. Então você vai aproveitar melhor as aulas, quando você pegar um estágio, você vai entender a importância daquele estágio. Normalmente quem entra, eu entrei com 18 anos, a gente é muito imaturo, a gente quer logo fazer o que a gente pensou em fazer. Acho que você vai aproveitar um pouco mais o caminho, vai aprender mais. E outra coisa, você vai se formar aos 32. É uma galera que está começando a carreira aí, que está conseguindo... Talvez você consiga se colocar no mercado de trabalho antes de alguém que formou 10 anos antes que você. Não tem nenhum problema, cara. É melhor você começar, você se formar e virar um jornalista esportivo aos 32, do que aos 32 você estar infeliz numa profissão e ter que trabalhar até os 60, 60 e tantos anos infeliz. Trabalhar 30 anos mais infeliz. Então, quanto antes você for atrás do que você gosta de fazer, melhor. João Vitor Dominique. Salve, Marcelo. Salve, Dominique. Salve, João Vitor Dominique. Poderia explicar o que seria o mourinismo e o clopismo? Forte abraço. Forte abraço. Cara, não são estilos de jogo como, por exemplo, o cruyffismo, que já virou o guardiolismo, né? Que é algo muito marcado, que muitos técnicos e culturas futebolísticas tentam imitar, copiar e reproduzir. Eu acho que basicamente se fala em times que se defendem muito como os times do Mourinho. É um técnico que por onde foi, nem sempre, mas em muitas vezes conseguiu formar times muito bem defensivos, que era muito difícil de entrar, e um pouco de antídoto aos times do Guardiola. Então, times que se fecham muito, que se trancam sem medo de se trancar, que fazem isso de forma muito organizada, que conseguem rentabilizar quase tudo que tem lá na frente, a gente pode falar que é um time mourinhista, é um time quase que retranqueiro, mas não assim, o Mourinho não é uma escola de retranca, ele não revolucionou as defesas. Em alguns momentos, os times dele tinham como estratégia se defender, mas não existe uma escola mourinista como existe uma escola guardiolista. Isso não tem, é simplesmente um termo quando você vê um time se defendendo muito bem contra um outro que gosta de ter mais a bola e de procurar espaços, está se defendendo meio que a la Mourinho, então meio mourinhista. E a mesma coisa serve para o klopismo. Não existe uma escola Jürgen Klopp. Tem uma escola alemã, os times alemães são muito intensos, lá e cá, o tal do Gegenpressing, né? Assim que você perde a bola, você pressiona muito rápido para tomar, às vezes ligação indireta, atacantes normalmente que sempre correm e não que esperam no pé e que combinam o jogo e tal, mas não tem uma escola Jürgen Klopp, um estilo Jürgen Klopp, um método Jürgen Klopp. Simplesmente quando alguém fala mourinhismo e kloppismo, é que jogam mais ou menos parecido com os times fechados do Mourinho, que jogam mais ou menos parecido com a intensidade, a força, a recuperação e o desgaste que causa no adversário os times que o Klopp teve, no Liverpool e no Borussia Dortmund. Só isso. Mas não se compare isso à escola do Guardiola, por exemplo, que antes que é uma evolução da escola do Cruyff, que é uma diretriz muito clara de como se jogar, de como se fazer, de como se formar jogadores desde os 11 anos de idade. Com Klopp e com Mourinho não tem nada disso. Thiago Machado. Você já teve dificuldade de comunicar em alguma das viagens? Conta os bastidores, por favor. Cara, eu tive muitas dificuldades em muitas viagens. Eu falo inglês bem, nem perto do Fred Caldeira, mas eu falo bem. Especialmente depois que eu estou 1 ou 2 dias no lugar, eu vou acostumando de novo a falar inglês. Mas eu falo inglês e eu entendo absolutamente tudo em inglês. Às vezes eu tenho dificuldade de sair da minha boca e eu até sei falar. Eu escrevo bem e tal. Eu tenho mais dificuldade mesmo de pronúncia às vezes, por estar acostumado a falar em outras línguas e tal. Mas eu falo bem, falo ok. Mas tem lugares que não falam. Então na Turquia, por exemplo, foi muito difícil se comunicar com quase qualquer um, porque os turcos não falam inglês. A gente foi fazer o Raízes da Champions em Istambul e um dos entrevistados, porque foi muito difícil achar qualquer entrevistado que falasse, era um jornalista que falaram com a gente que falava bem inglês. Não falava tão bem. Então foi difícil, porque ele não conseguia se expressar. Um outro era um professor de inglês. Esse falava bem.
Então, muitas viagens têm isso, você não consegue entrevistar, você não consegue achar personagens por conta da língua. Em Tóquio aconteceu de eu pedir para me levar para o Yokohama Stadium e ele me levar para o Yokohama Station. Eu perdi a coletiva do Filipão, ia ter o Guangzhou Evergrande contra Barcelona e a coletiva do Filipão atrasei 40 minutos para chegar porque o taxista errou completamente a direção porque confundiu Stadium e Station. Então acontece muito de errar. E olha que eu falo assim, eu falo português, espanhol, catalão, inglês e alguma coisa de italiano, mas em italiano eu entendo bastante bem. Então eu me comunico em quatro quase 5 línguas. E ainda assim é difícil. Então aconteceu muitas vezes já de problemas de comunicação. Danny David 16. Fala Becker. É Beckler e não é com K. Tu viu o seu meme de camisa do Barça apertadinha rodando aí na internet afora? Eu vi. Eu não entendi por que isso aconteceu de novo. Isso é do ano passado. Eu fui convidado a jogar no Camp Nou um evento do Sócios, que é uma empresa de criptomoedas. Na verdade, é uma empresa que te oferece experiências se você tem as criptomoedas dos clubes. E eles me convidaram para jogar no Camp Nou. E aí eu fui e pediram tamanho de roupa. Os shorts de time de futebol são muito grandes, então o short eu pedi P e ainda assim ficou grande. E a camisa eu pedi P também, porque eu sempre experimentava as camisas do Barça no início da temporada. Sempre que sai a camisa do Barça, eu vou lá e experimento a P e a M. E na hora que veste, a P fica melhor. Só que quando joga e sua, ela gruda muito mesmo no corpo. E eu uso camisa mais justa mesmo, mas ela gruda muito. Então a história foi essa, me perguntaram um número de camisa, eu falei P, e depois que suou, ela ficou muito apertada. Mas isso é uma foto do ano passado. Não sei por que tá rodando de novo na internet, mas isso eu mesmo postei no ano passado. Gabi Soares. Você acha que Você acha que falta dedicação e vontade dos técnicos brasileiros para melhorar em todas as questões? Uma questão que certamente falta é idioma. Estava falando aqui antes. Cara, aprender idioma dá para aprender. Então, para o técnico brasileiro não trabalhar fora do Brasil, por exemplo, é só ele aprender, cara. É só ele entrar num curso de idiomas, fazer um curso de línguas. Para alguns têm mais facilidade que os outros, é verdade, então talvez você demore mais tempo do que outros. Tudo bem. Mas acho que é assim, necessário aprender a língua. O Guardiola aprendeu a falar alemão para trabalhar no Bayern de Munique. O Luiz Henrique fala italiano, acho que chegou a jogar na Itália, não sei, mas treinou a Roma, fala italiano. Então, e fala inglês. Então, nem fala o Ancelotti, que fala todas as línguas, né? Tudo em italiano, mas fala todas as línguas. Então, para aprender as línguas, pelo menos, e vir aqui treinar e tal, eu acho que falta dedicação aos técnicos brasileiros. Agora, se falta dedicação e vontade, num geral, cara, seria que caso a caso, né? Pô, será que pro Dorival Júnior falta dedicação e vontade? E pro Cuca falta? Pro Barbieri falta? Não sei, não dá pra colocar técnicos brasileiros como uma coisa só. Então não dá para responder nas questões técnicas e táticas e tal. Até acho que eles poderiam tirar aí um tempo e vir aqui fazer o curso da UEFA, acho que seria muito bom para eles, além de aprender línguas. Isso eu acho que para todos seria muito importante vir aqui fazer o curso aqui fora. Todos os técnicos de elite, né? Porque é bastante caro, você fica desempregado, você vem aqui e tal. Então, pô, por um cara que tem 35 anos, que acabou de se formar em educação física e quer ser técnico, eu sei que é mais puxado mesmo. Para esses técnicos aí de time de Série A e Série B, eu acho que deveria vir aqui fazer o curso da UEFA. Matheus H115. O que acha do Zidane como técnico? Eu acho que ser técnico de futebol você tem que entender de como montar um time, mas também de como lidar com pessoas. E me parece que para ganhar 3 Champions seguidas naquele Real Madrid com Sérgio Ramos, Cristiano, Bale, Benzema, não seria nada fácil se um técnico não conseguisse controlar o vestiário. Então naquilo eu acho que ele tem muito mérito. Futebolisticamente, quando ele saiu, que Vinícius, Rodrigo, Militão, Fede Valverde, que outros jogadores tenham se desenvolvido, eu acho que talvez ele tenha falhado no desenvolvimento de alguns jogadores. E taticamente, ele tem algumas coisas positivas. Por exemplo, ele desfez o trio BBC um pouco antes da final de 2016-2017, né? Ele tirou o Bale do time, colocou um meio-campista a mais e o Bale entrou. Acho que na final contra a Juventus o Bale entra no segundo tempo e depois na final contra o Liverpool também. Então, em alguns momentos ele fazia mudanças, ele colocava mais gente no meio campo, ele mudava um pouco a forma de jogar e tal. Então, acho que é um técnico prós e contras. Não sei se é um técnico top mundial, porque eu nunca vi em um outro contexto que não fosse trabalhando com esses jogadores do Real Madrid.
E acho que a primeira passagem foi bem melhor que a segunda. Lucas Wasney. Ele era o Ney, não é mais. Wasney. Harry Kane se daria bem no Bayern? Eu acho que ele se daria bem no Bayern, mas eu tenho um pouco de pé atrás, que é o Harry Kane não é um atacante de muita explosão. Ele sai bem da área, ele constrói bem jogo e ele é bom finalizador na área. Mas eu acho que o Bayern de Munique, pelo ritmo que normalmente quer imprimir, eu acho que precisa de um atacante mais explosivo. O Leva, por exemplo, muito forte e tal, o Leva empurrava mais, sabe? O Leva tinha mais empurre do que o Harry Kane. Ganhava mais bola no corpo, abria os braços e se protegia no meio dos zagueiros e tal. Tinha muitas arrancadas do Lewandowski para acompanhar o ritmo dos seus companheiros de ataque. Eu acho o Kane um pouco mais pausado e que necessita de um time que joga um pouco mais pausado. E o Bayern de Munique, pela característica até do futebol alemão, não joga de uma forma muito pausada. Então, eu acho que dos 9 disponíveis, ele é o melhor que tem. Nem sei se ele está disponível, mas assim, dos clubes buscando um 9, se eu fosse o Real Madrid ou o Bayern de Munique, vou fazer um vídeo de semana que vem falando sobre os 9. Eu iria atrás do Harry Kane, mas eu tenho um pé atrás sobre a explosão dele para acompanhar esse time. Acho que ele daria um ritmo mais pausado. Eu acho que esse time não quer jogar mais pausado. I am José Gabriel 1. Você tem muito potencial para assumir o cargo de apresentador de algum programa esportivo. Pretende algum dia? Não. Eu gosto mais de comentar do que de apresentar. Então eu prefiro ter outras preocupações do que alguém falando no meu ponto, eu tenho que puxar tal assunto, tem alguém que não está participando. Tem gente que faz isso muito melhor que eu não vejo muito potencial para apresentar, não. Eu prefiro comentar, eu prefiro reportar do que apresentar. Não é a coisa que eu mais gosto, não. Thiago Conrado Oficial. Marcelo, doce de leite no pré ou no pós-treino? No pré-treino. Tem ali um açúcar que vai ser liberado aos poucos e que vai te dar energia. Então, doce de leite no pré é melhor do que no pós. E eu não sou nutricionista, antes que vocês falem. É porque a primeira resposta que eu dei aqui no programa de hoje foi do Rodrigo Pauli e que ele toma todos os dias doce de leite no pré-treino dele. E ele é um nutricionista. Então, acredito nele. Raul Escustódio. O que você vê de positivo no futebol brasileiro, além de jogadores? Imprevisibilidade. Nos últimos anos, Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro, né, têm estado muito fortes e têm dominado o futebol brasileiro e o futebol sul-americano, né? Se a gente pega assim, número de títulos. E o Atlético Paranaense chegando por ali também. Número de títulos de Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, esses três estão sempre ganhando e chegando muito perto de ganhar. Mas o futebol brasileiro tem muitos times que podem se revezar vencendo os títulos. Se a gente pega em 10 anos, quantos títulos ganharam o Campeonato Brasileiro e os outros campeonatos? Se qualquer recorte que você fizer de décadas, o Campeonato Brasileiro vai ter mais. Então, assim, tem muitos times. Tem muitas marcas. Então, assim, o time pode não estar tão bem, mas ver, um Internacional e São Paulo é um jogo que eu falo, caramba, essa rodada tem Inter e São Paulo. Essa rodada tem Palmeiras e Grêmio. Essa rodada tem Cruzeiro e Flamengo. Então, tem Atlético e Fluminense. Então, assim, tem muitos jogos que me parecem legais. Então, acho que sempre está bem disputado. Se os gramados fossem melhores e quando o estádio está sempre cheio, para mim é muito legal de assistir, tá? Eu gosto de assistir futebol brasileiro. Quando o produto visualmente está bom, gramado, estádio cheio e tal, eu acho bem legal de ver. Na média, tirando a Premier League, se você for ver um jogo de dois times que não sejam os melhores da Espanha, ou os 3, 4 melhores da Espanha, pega um jogo médio aqui da Espanha, um Osasuna contra o Cádiz. O Osasuna acho que ficou em 8º, o Cádiz ficou em 14º. Dois times médios, não um time mais para cima, um time mais para baixo da tabela. Não é um jogo que eu paro para ver de jeito nenhum. Campeonato Brasileiro, nem sei hoje. Quer ver? Curiosidade, vou até olhar hoje quem é o 8º e quem é o 14º. Fortaleza e Bahia. Ainda é um jogo clássico de Nordeste. Tem alguma pergunta aqui sobre Fortaleza. Eu gosto de ver o Fortaleza jogar do Vojvoda. Então, eu acho mais legal um Fortaleza e Bahia do que um Osasuna Cádiz. Acho mais legal mesmo. Então, acho que o futebol brasileiro tem jogos legais, tem marcas boas, tem previsibilidade, tem alternância no poder, que eu acho legal. Luiz TRG. Beckler, você acha que o Botafogo sem Luiz Castro cai da liderança rapidamente? Eu tô fazendo esse vídeo sem ver se o Luiz Castro saiu ou não do Botafogo, tá? Não sei se ele já confirmou se vai sair ou não. Eu acho que não cai da liderança rapidamente, primeiro porque ele tem 7 pontos de frente para o segundo. Então, pelo menos 3 jogos ele se segura.
E eu não acho que o Botafogo vai perder todos os jogos. Então, para você perder uma liderança de 7 pontos, você demora umas 7 rodadas pelo menos. Você vai ganhar, você vai tropeçar, o outro que vai vir atrás não vai ganhar todos, então você vai demorar umas 7, 8, 9 rodadas para perder uma diferença de 7 pontos. Se você ganhar 2 jogos em 7, o adversário vai demorar 5 pelo menos para te alcançar. E ele tem que ganhar 5 em 7, que é muito difícil no Brasil. Então, a gente está na 12ª, até a 21ª rodada, pelo menos, o Botafogo será líder. Mas eu acho que é um time que tem uma forma de jogar, que tem bons jogadores para desenvolverem essa forma de jogar. É um time que se defende muito bem, que contra-ataca muito rápido, que tem bons jogadores para fazer saída de bola, tem bons jogadores corredores. Então, é um time que não se desarma no meio, é um time que não se quebra. Tem bons valores individuais, né? O Adrielson é bom zagueiro, tem bons meio-campistas, tem o Tiquinho na frente, tem o Vitor Sá que corre muito. Eu gosto de muitas coisas do Botafogo. O Rafael tá muito bem na lateral direita. E a minha pilha tá meio ruim, hein? Eu acho que vai ficar ruim pra vocês. Caramba, a outra pilha tá lá dentro. Enfim, cara, eu não vou cortar esse vídeo. Vai ser assim, eu vou pegar a pilha ali e vocês vão ver todo esse processo acontecendo na frente de vocês. Peguei, cá está. Então eu não acho que o Botafogo vai cair rapidamente, não. Não sei nem se vai cair. Né? Já respondo mais, vou trocar aqui. Voltamos com tudo, hein? Voltamos com tudo. Então, não sei nem se o Botafogo vai cair, quanto mais rapidamente. Caso o Luiz Castro realmente saia, ou ele realmente tenha saído, que eu ainda não vi se saiu ou não, eu contrataria um técnico de características parecidas. Talvez o Roger Machado, não sei nem como é que tá, se tá e tal, pode ser uma boa, porque acho que é um técnico que mostrou times que tentavam se defender bem, organizado, sair de contra-ataque. Não sei, simplesmente estou trocando pilha e conversando com vocês, tá? Não tem nenhuma informação e tal. Simplesmente acho que um técnico que mantém as características do Luiz Castro de organização defensiva e boa saída de bola para contra-atacar, eu acho que o Roger Machado tem essas premissas, pode ser uma boa. O Mano Menezes também seria uma muito boa, eu acho, dentro dessas características. Júnior Marcon. Gravou algo com Duda Garbi? Não gravei. O Duda veio aqui em Barcelona, encontramos, passamos terça-feira, eu, ele, a namorada dele, um pessoal amigo dele, almoçamos, depois fomos jantar à noite. Eu não conhecia o Duda pessoalmente, tinha encontrado com ele rapidamente só na Fonte Nova, um baita cara. Foi muito legal o dia que eu passei com ele aqui, mas estávamos, ele de férias, eu ainda não de férias, mas semi de férias já, não gravamos nada. Só conversamos e tal, bebemos, passeamos, mas foi muito legal conhecer ele. Quero um dia ser convidado para o assado e ver se o assado dele é bom mesmo. Matheus Souza 014. Salve Marcelo. Minha amiga terminou com o namorado dela. O que eu faço para conquistar ela? Matheus Souza 14. Larga a mão de ser talarico, cara. Pô, ela terminou com um cara, então o cara ainda deve estar sofrendo. O cara é seu amigo. Ah, o namorado dela, achei que era seu amigo. Não é não. Então, sendo assim... Cara, só dá um tempo pra ela, pô. Às vezes ela não quer ser conquistada, às vezes ela terminou, ela quer ficar solteira. Se fosse seu amigo, você largava a mão de ser talarico. Não sendo seu amigo, não sei se a mina quer ser conquistada, né? Pode ser que ela tenha ali um período que ela queira, pô, deixar esfriar as coisas, não emendar uma relação na outra, ver qual que é a dela antes. Percebe se ela quer só curtir ou se ela tá afim de uma coisinha a mais. Bruno Abreu, 21. O Arsenal fez uma boa contratação em relação ao Kai Havertz. Abraço. Eu acho que fez, eu respondi isso na semana passada, eu acho que faz uma boa contratação, que ele acrescenta. Eu acho que é um jogador que pode combinar muito no meio, trocando passes, e também é um jogador para contra-ataque bom, que pode ser um falso 9, um atacante pela esquerda. Eu não acho que muda muito o agora vai. Pô, se tivesse Kai Havertz na última temporada, tinha sido campeão inglês. Não acho que é por aí. Até porque o Gabriel Jesus, por exemplo, se machucou, e com o Ekitike o time seguiu, né? O time conseguiu ir ganhando os pontos e tal. Quando volta o Gabriel Jesus, que aí se machucou o Saliba, que o Xhaka ficou fora e tal, teve uma dificuldade. E uma dificuldade normal também de manter aquele ritmo do início. Mas eu acho que acrescenta. Moura Luan. Sonho em ser jornalista esportivo e moro no DF. O futebol local não tem visibilidade. Devo me mudar? Sim. Vai ser muito difícil que você, sendo jornalista esportivo no Distrito Federal,
com a exposição que você vai ter aí, que você consiga cobrir jogos de Série A, por exemplo. Então, ir para São Paulo, Rio, Minas, Rio Grande do Sul, Curitiba, acho que seria importante para você começar a trabalhar na cobertura de times de Série A e tal. Então, você fala aqui que quer ser jornalista esportivo. Ah, tá, já achei que falava correspondente. Então, acho que sim, tem que para lugar que tem futebol mais desenvolvido do que no Distrito Federal. Alexandre Gabriel 18. Olá, Beckler. Se Inigo Martínez chegar, como ficaria a zaga do Barça? Eu acho que ficaria Christensen e Ronald Araújo com o Condé pela direita. O Inigo Martínez, em teoria, é o substituto para o Piquet. O Piquet saiu, o Marcos Alonso quebrou galho de zagueiro, quebrou mal o galho de zagueiro como nessa temporada, mas teria uma falta de zagueiro. Então chega o Inigo Martínez inicialmente para cumprir aquela posição ali, uma posição de zagueiro vaga com a saída do Gerard Piquet. Rabelo Matheus 16. Marcelo, os clubes têm psicólogos para ajudar na preparação durante a temporada? Tem sim. Grande parte dos clubes tem trabalho de psicologia, não é obrigatório, é um psicólogo que está à disposição dos jogadores. Muitos deles fazem também o seu trabalho de terapia, que eu acho que é completamente necessário para todo mundo, particularmente, né, fora do clube. E o clube tem normalmente psicólogos que são especializados em psicologia esportiva, para o cara se manter motivado, para o cara entender por que não joga, para o cara não se achar muito ruim se ele não joga e tal. Isso pode gerar conflitos na cabeça do jogador, às vezes os conflitos que ele tem em casa podem atrapalhar dentro de campo, e um psicólogo especializado naquilo pode ajudar. Os clubes grandes, pelo menos, né, tô falando assim, dos clubes Champions, normalmente tem psicólogo dentro dos seus plantéis. Léo Aderaldo. Beckler, poderia comentar mais sobre o Fortaleza e o esquema tático do Vojvoda? Abraço. Cara, é um time que se defende muito bem, que é muito difícil de entrar na defesa. Normalmente eu vejo os times entrando mais por cima do que por baixo na defesa do Fortaleza, que contra-ataca muito bem. É um time que organiza bem o contra-ataque, que eu acho que os jogadores que recebem de costas têm rápido um apoio para ele tocar a bola e alguém ser lançado, né? Então, assim, eles chamam a marcação com eles, fazem a parede, alguém já recebe com um bom passe para acionar os caras lá na frente. O plantel é bem montado para esse estilo de jogo também, o que faz com que o Fortaleza faça o que ele precisa fazer. Que se mantenha na Série A há muitos anos. É muito difícil um time do Nordeste se manter na Série A pela diferença de orçamento que existe entre os times do Sul e Sudeste. E que uma vez se mantendo, que ele encontre uma forma de jogar sustentável para ele ir dando passos à frente. Então Fortaleza joga Sul-Americano, Fortaleza em Copa do Brasil tenta chegar cada vez mais longe. Nem sempre vai conseguir, de vez em quando vai ser meio de tabela, de vez em quando vai ficar mais acima e tal. No ano passado jogou a primeira fase de Libertadores até, né, se eu não estou enganado. Então eu acho que o Fortaleza encontrou o técnico que acha uma forma de jogar necessária para o time estar onde deve estar. Evita oscilações, evita que o time caia e que esse projeto todo vá por água abaixo, então acho um excelente trabalho. Para mim é nível Abel Ferreira, tá? Com o que ele tem em mãos para fazer, eu acho que ele faz um trabalho nível Abel Ferreira no Palmeiras. Adriel Frois. Faz musculação e se alimenta bem há quanto tempo? Musculação eu faço desde sempre, cara. Simplesmente porque é uma forma mais fácil de eu me manter em atividade. Musculação eu faço desde 2010. Nunca tive o objetivo de ficar imenso, super fortão e tal. Mas comer bem eu como desde 2018, mais ou menos. Quando eu comecei a me preocupar mais. E cada vez eu acho que eu como melhor, assim, sabe? Que eu me preocupo mais com a alimentação e tal. Por exemplo, eu tava comendo coisas muito práticas e teoricamente saudáveis, mas que tinha muito sódio. Então eu vou me interessando mais como que tirar isso, como que substituir por uma coisa mais saudável, que ainda assim fique gostoso e prazeroso de comer. Então, de 2021 pra cá, por exemplo, eu já mudei bastante a alimentação e olha que antes eu já achava que eu me alimentava bem. V. Belotto. Salve, Beckler. E mandou aqui uma folhinha seca. O que será que você quis dizer, V. Belotto? Estou treinando a 2M, que eu espero que seja meses e não metros. Seria legal já tomar uma creatina? Cara, eu não sou nutricionista, hein, gente? Não é só porque eu tenho esse corpo esculpido que eu sei de tudo. Tô brincando. Mas eu acho que pode tomar creatina sim. Pô, procura um profissional que te fale isso, né? Mas eu acho que se você está treinando há 2 meses, pode tomar creatina, não tem nenhum problema. Léo Moraes. O que tu acha do futuro mundial de clubes com 32 times? Os BRs ainda têm chance? Cada vez menos, né? Porque vão ter menos europeus. Eu acho que a ideia de colocar 32 times
é que o europeu jogue mais contra europeus, que vire quase que uma mini Champions, uma Champions curtinha, tipo uma Copa do Mundo, e que eles se interessem mais. E que eles se interessando mais, o campeonato ganha em valor. Acho que os brasileiros vão ter cada vez menos chances. Se tem um europeu já é difícil, se tiver 2, 3, 4, fica mais difícil ainda. João Victor. O Beckler, Coulet e Messizete tá torcendo para quem ganhar a bola de ouro? Deixe seu coração falar. Cara, eu poderia dizer que é o Messi. Eu sempre torço pro Messi ganhar tudo. Mas eu não torço para alguém ganhar a bola de ouro. Eu não... Sei lá, eu não vou ficar irritado e quebrar minha casa se o Haaland ganhar. Basicamente, eu não tô nem aí. Mas tudo que o Messi tiver, se ele ganhar, eu fico feliz por ele. Ele me fez muito feliz. Fui muito feliz acompanhando o Messi jogar. Então, tudo que fizer ele feliz, e se a bola de ouro fizer ele feliz, eu fico feliz por ele, porque é uma forma dele ter de volta a alegria que ele dá a nós torcedores. Mas daí a torcer por alguém, não. João Daniel SDC. Por que o Barcelona não faz um esforço maior para vender os jogadores? Cara, o Barcelona fez contrato com os jogadores. Então, os jogadores têm um contrato. Se eles não quiserem sair, eles não saem. O problema é quando você faz contrato pagando muito alto e tal, que os caras não querem sair. Eles não querem sair de um clube bom como o Barcelona, é um bom clube, é um clube midiático, é uma marca do futebol mundial, é um clube muito admirado e ganham salários muito altos. Então, o Barcelona não pode se esforçar mais do que isso para vender jogadores. O Barcelona não pode colocar o cara num táxi e levar ele para o aeroporto. Chega a proposta e o cara tem que aceitar essa proposta e sair. Vender jogadores é mais jogador e empresário do que clube, tá? Quem vai achar um clube, se o Ferran Torres, por exemplo, quem vai achar um clube para ele é o empresário dele. E aí outra coisa é que o Barcelona não aceite uma proposta de 10 milhões, de 5 milhões e queira 60 milhões. Aí o clube está dificultando a saída, quer 120 milhões, aí está dificultando a saída. Mas achar um clube que vem aqui e faz uma proposta para o cara, isso é papel do empresário dele. E às vezes o jogador não quer. Aí o jogador fala com o empresário, não quero sair, nem precisa ouvir proposta. Então não é muito responsabilidade do Barça saídas não. Gabriel Kufner. Ener Valencia é das maiores contratações do futebol brasileiro recente? Cara, eu acho que não. Primeiro que eu não sei as maiores contratações, não tenho aqui uma lista de quais são e não vou ficar pensando, por isso que eu não gosto muito de tops. Mas, por exemplo, não é maior do que o Hulk, não é maior do que o Pedro, não é maior que o Luizito Soares, só aí já tem 3. Então, é um bom jogador, acho que vai ajudar o Inter, mas ele não vai fazer o que... Eu não acredito que ele vai fazer o que o Hulk fez no Atlético, ganhar tantos jogos e ser protagonista. A importância que teve o Pedro no Flamengo, ou mesmo o Everton Ribeiro, o Arrascaeta, o Gabriel Barbosa, ou o impacto que tem o Luiz Soares no Grêmio, então acho que não. Fernando Souza, 23. E o caso Negreira? O Barça vai disputar a próxima Champions ou ainda tem chance de ficar fora? Ainda tem chance de ficar fora, ainda estão investigando. Aparentemente, pelas últimas notícias filtradas, existe uma probabilidade maior de que se entenda que houve uma lavagem de dinheiro, que esse dinheiro saía do Barça, ia para o Negreira e voltava para dirigentes do Barça. Eu tenho lá minha desconfiança sobre essa tese, porque passaram 5 diretorias nesse período, de 2001 a 2018, e que as 5 estivessem envolvidas, da mesma forma, com o mesmo modus operandi. Então eu tenho lá minha desconfiança. Mas ainda estão investigando. Se não acharem nada, eu acho que o Barcelona vai jogar Champions, isso não vai dar em nada. Mas a UEFA pode desconfiar o bastante e não querer que o Barcelona participe. Mas eu acho que ela já teria se manifestado também até uma hora dessa. Zé Lucas Nunes. Você não tem simpatia pelo Neymar pela personalidade dele ou pela forma que ele saiu do Barça? Eu não tenho nada contra o Neymar. Nada a favor também. O Neymar não é um grande ídolo meu. Eu acho ele um grandíssimo jogador de futebol. O Neymar é muito bom, eu já cheguei a dizer que para mim ele era melhor que o Ronaldinho Gaúcho e Kaká. Tenho até dúvida se eu acho isso agora ou não, porque eu acho que quando eu falei isso o Neymar vinha melhorando e eu acho que ele deu uma estacionada. Então eu não tenho nem nada contra nem a favor, o que me permite achar ele um grande jogador, talvez melhor do que o Ronaldinho e Kaká, e que me permite criticar quando eu acho que tem que criticar e achar que, por exemplo, não é um absurdo hoje ele não ter espaço num grande clube. Mas isso não é porque eu tenho nada contra ele. Isso é porque eu acho que eu tenho imparcialidade bastante para analisar um jogador de futebol. Mas eu não tenho nada contra, não tenho nada a favor também do Neymar. Neymar para mim é um grande jogador de futebol e é isso. Anderson Mate. MB. Acredita que a seleção brasileira deva ser montada pensando mais no Vini Júnior e companhia do que no Neymar? Acredito que sim, porque eu não gosto do Neymar, tô brincando. Acredito que sim, porque o Neymar está ausente muito tempo. O Neymar joga mais ou menos metade dos jogos, desde 2017 é assim. Tem 6 anos que o Neymar
não consegue jogar a maioria dos jogos. Então você fazer um time pensando num jogador que metade do tempo vai estar fora é errado. É errado. Porque se ele está fora na fase decisiva, o que você faz? Então você não pode contar com alguém que metade das vezes não está. E os outros jogadores, hoje, devem ocupar o lugar que ele ocupava. O Vinícius Júnior deve ocupar a ponta esquerda. Se o Neymar estiver muito bem, você tem que achar achar um lugar para o Neymar no meio, como um 10, como um meia, alguma coisa ali. Na ponta esquerda, não mais. Então, pela ausência que ele oferece, que atrapalha o planejamento do time, e pelo potencial do Vini Júnior, eu acho que tem que ter muito claro. Se tiverem os dois, o Vini joga por ali e tem que achar um outro lugar para o Neymar. Eric Kaique. O que você espera do Arsenal nesta Champions com as novas contratações? O Arsenal, que brigou até meio de abril para ser campeão inglês, briga na Champions. Se os caras conseguem brigar 30 rodadas com o Manchester City, eles brigam com qualquer time do mundo. Então, acho que o Arsenal pode chegar bastante forte nesta Champions. Outra coisa é a inexperiência dos jogadores, como que vão chegar na próxima temporada, se vão chegar bem ou não. Então, não é um time contrastado ainda. É um time que na temporada anterior não tinha conseguido nem para a Champions e que nessa brigou quase 38 rodadas com o Manchester City. Esperar para ver se o time continua dando liga, se os caras continuam motivados, se a ideia do Arteta continua sendo colocada em prática, tem que ver um tanto de coisa. Carlos XF3. Como você corta o cabelo? Qual penteado você usa? Cara, eu só peço para raspar do lado e eu penteio aqui, assim, ó, pro ladinho. Só isso. Yosono Mateu. Oi, Marcelo. Você já trabalhou ou conhecia algum dos correspondentes antes da TNT? Eu conhecia a Clara de Sport TV. De assistir ela no Sport TV. Só. Os outros eu não conhecia. Severone PO25. Que talvez é Severone PO25. Como o Ronaldo Fenômeno, quando jovem, jogaria no futebol europeu atual? Eu acho... Bom, ele é um 9-9, mas ele se movia muito também pelos lados, né? Então, você teria que fazer, eu acho que deveria fazer pela qualidade dele, um time adaptável a jogar dando liberdade para ele no ataque, sendo que ele é a referência. É uma referência mais móvel, mas seria um 9, seria um atacante. Ele é um Mbappé que aceita jogar de 9, porque o Mbappé não gosta, né? O Ronaldo é melhor que o Mbappé, tem mais coisas que o Mbappé e aceitava jogar de 9. Então, acho que explorar a arrancada dele, então ter um time que atrai mais para ele correr, ter bons lançadores para ele alcançar a bola na frente, bons jogadores para dar passe para ele, gente para abrir espaço para o drible curto dele também, para fazer tabela com ele, enfim, é um atacante completo, cara. Se o Ronaldo Fenômeno não tivesse machucado, jogasse nos tempos de hoje, seria um fenômeno. Igualmente foi no início dos anos 2000, no final dos anos 90. Top Skate. Barcelona corre o risco de não conseguir inscrever o Gundogan por causa do fair play? Corre. Se o Barcelona não vender, se não liberar 20 milhões de massa salarial, não consegue inscrever o Gundogan. Então tem que liberar 20 milhões de massa salarial. Brauner, você chorou na despedida do Messi do Barcelona? Sim. Essa é a última pergunta, inclusive. Sim, de todas essas despedidas foi a única que eu chorei. Piqué, Busquets, Jordi Alba, eu fiquei triste, mas não. Xavi, Iniesta foram aqui em Barcelona, eu já estava aqui também não. A do Messi sim, a do Messi eu nem estava aqui, a do Messi eu estava no Brasil, estava de férias no Brasil, foi no dia do meu aniversário. A do Messi foi muito pesada para mim, porque todo mundo sabia que estava tudo certo, que ele ia ficar, ele não ficou, não estava minimamente preparado para não ver ele jogar mais. Então a do Messi foi traumática. Meu povo, acabou, hein? Quase 40 minutinhos aqui, muito obrigado para quem mandou perguntas. Na semana que vem, eu devo fazer na quarta-feira, para soltar na sexta, mas assim, eu vou abrir a caixinha de perguntas antes, mas vou soltar só na sexta, porque eu vou estar viajando na semana que vem, de férias, então onde eu vou estar num safari, eu vou estar no meio da savana, não vai ter internet para eu gravar, para eu perder tempo fazendo isso, para eu gastar tempo do safari fazendo isso, e quanto menos internet boa para subir. Então vou fazer isso antes de viajar na quarta-feira, na terça eu abro caixinha de perguntas para vocês. Mas antes disso eu vou fazer vídeo também, segunda-feira tem Café com Beckler falando de alguma coisa de futebol europeu, porque eu não vou assistir futebol esse final de semana. Esse final de semana tem um evento aqui em Barcelona grande, todo mundo vai estar aqui, os meus amigos, os amigos da Clara, então não vou ver futebol esse final de semana, mas alguma coisa eu vou gravar e eu também já vou gravar conteúdo de férias, porque eu vou para Tanzânia, então já vou gravar algumas coisas que eu vou deixar nas 2 próximas semanas programado para vocês.
Então é isso. Como eu disse, tem evento aqui importante, todo mundo vem pra cá, tô muito ansioso pra me perder completamente. Sexta-feira já está combinado que não tem hora pra acabar. No sábado eu tenho um almoço e só. Eu tenho que aparecer num almoço no sábado. E eu tô muito preocupado que isso aconteça. Então, quero que vocês estejam com essa mesma preocupação. Onde vocês vão almoçar amanhã? Será que dá pra chegar? Será que dá pra chegar razoavelmente apresentável? Será que dá pra chegar não inflamável? Acender um fósforo perto de você, sai pegando fogo, a quantidade de álcool que tem no corpo? Então eu quero que vocês tenham a mesma preocupação que eu vou ter esse final de semana, porque eu vou aproveitar muito e vou ser muito feliz. E eu espero que vocês também sejam. Então faz favor de almoçar no sábado, de conseguir chegar e de estar apresentável. Mas isso não quer dizer que a sexta-feira de vocês tem que ser leve. Você só tem que chegar no sábado, cara. Sábado é só chegar. Então chega, mas perde o juízo na sexta. Valeu, gente. Um beijo pra vocês, hein? Bom final de semana.